Introdução. O fenômeno da consciência de opinar quer mostrar a experiência da consciência privada e pública e a passagem à objetivação que se traduz nas figuras históricas do espírito. O fenômeno da opinião torna-se histórico nas diversas figuras da cultura burguesa no século XVIII. Nesta, aqui, se estabelece relações contraditórias entre um sujeito burguês em face de um objeto público institucionalizado por ele mesmo. A consciência fenomenal carrega a contradição em seu percurso fenomenológico, da mesma maneira que a consciência contraditória das figuras históricas na esfera pública burguesa. Isso nos leva a concluir que a experiência da consciência privada e pública corresponde à matriz lógica da opinião pública, isto é, à contradição. Na fenomenologia do espírito, Hegel descreve o processo da consciência do sujeito que entra em relação com o mundo como um objeto que ele se dá. O desenvolvimento da consciência é a experiência que está aqui faz, enquanto relação contraditória entre sujeito e objeto, fazem aparecer o fenômeno da opinião num percurso lógico da consciência que se torna um saber dialético, criando no espaço público as condições da afirmação da opinião pública enquanto tal. O desenvolvimento do espírito no século XVIII institucionaliza as estruturas sociais da esfera pública, que compreende, de um lado, a esfera privada da intimidade familiar e a sociedade civil, enquanto lugar de troca de mercadorias e de trabalho social. De outra parte, formou-se uma esfera pública literária que inclui o mercado de bens culturais e a expressão da opinião pública. Esta, do seu lado, funda a esfera pública política. Existe uma dialética do privado e do público que se manifesta na instituição do espírito público burguês, e no interior desse espírito constitui-se a opinião pública. O percurso lógico da consciência da opinião torna-se um percurso histórico da opinião pública, e a gênese do espírito público encontra-se descrita na formação histórica da esfera pública burguesa, a partir dos contextos históricos próprios do desenvolvimento alemão, francês e inglês no século XVIII e no início do século XIX. Na Alemanha, torna-se uma esfera pública crítica de discussão de dimensão restrita, reunindo um público composto, sobretudo, de cidadãos e de burgueses. O aumento do número de leitores que aí se constata corresponde à produção de obras, de revistas e jornais, à multiplicação de editoras e de livrarias, à criação de bibliotecas de empréstimo e, sobretudo, de sociedades de leitura. A Revolução Francesa é o catalisador de um movimento de politização da esfera pública, impregnada de literatura e de crítica de arte. Constata-se na França e outros lugares uma politização da vida social, o impulso da imprensa de opinar, a luta contra a censura e pela liberdade de comunicação pública. Na Inglaterra, é o processo de formação de classes, de urbanização, de mobilização cultural e de emergência de novas estruturas de comunicação pública. A experiência da consciência visa tornar a forma conforme ao conteúdo. Todo o percurso fenomenológico da consciência consiste no esforço para superar o dualismo que constitui sua contradição mais íntima. Com efeito, a consciência de opinar faz também a mesma experiência, na medida em que ela quer tornar sua forma adequada a seu conteúdo. Todo o problema da consciência da opinião pública é que ela tem um bom conteúdo, a verdadeira tendência da realidade, o espírito substancial, mas lhe falta a forma. Esta, diz Hegel, exterioriza-se de um modo imediato e recolhe, portanto, todas as contingências do mundo e as exprime através das proposições gerais. Por isso que a consciência de opinar tem necessidade de unir essa cisão que a atravessa desde o início até o fim de um percurso. Dito de outro modo, é necessário mediatizar sua forma para que ela possa exprimir com verdade o conteúdo da opinião pública. O conteúdo, de seu lado, tem necessidade de forma para ter acesso a uma manifestação verdadeira e assim chegar à reconciliação de uma forma de seu conteúdo, segundo sua determinação própria enquanto saber dialético. A opinião pública, enquanto contradição imediata, passando pelo processo de mediação, pode ter acesso à sua verdade,
enquanto unidade contraditória, isto é, a mediação de sua contradição permanece na oposição de seus termos. Isso é, ao mesmo tempo, seu defeito, mas também sua virtude, pois sua impaciência fenomenológica se torna efetiva à proporção que ela se mediatiza na via crucis do conceito, isto é, em seu movimento lógico.